Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Como compreender os ensinamentos de Jesus? Somente a doutrina espírita consegue interpretar? As outras denominações religiosas estão erradas? Doutrina espírita nos ensina que nós não devemos convencer a ninguém, mas, pelo nosso exemplo, pela exemplificação da nossa vida, nós podemos transformar as vidas que caminham conosco. E nós também podemos contar histórias ou fábulas, adaptando elas aos ensinamentos de Jesus. Por exemplo, numa encruzilhada se encontravam dois burrinhos e, como iam pelo mesmo caminho, puseram-se a conversar. Que é que fazes da vida? Perguntou o animal, que tinha uma mancha clara sobre a testa. Ai de mim, meu amigo, lamentou o outro, sacudindo o rabo pelado. Sou um desgraçado. Imagine que meu amo negocia com sal e eu todos os dias sou obrigado a carregar no lombo este peso imenso que me mata de cansaço. Olha para mim como estou suado. Já imaginou carregar saco pesadíssimos de sal o dia todo? E você, o que faz? Levo às vezes peso bem grande, mas não me queixo. Agora, por exemplo, estou folgado. Sabe o que há nesta enorme carga que tenho aqui nas costas? Maçãs? Indagou. Não, esponjas. Ah, você é um felizardo. E o burrinho de rabo pelado entrou a lamentar e a chorar, propondo, por fim, trocarem de carga, para que ele pudesse descansar um pouco. O burrinho de mancha clara tinha um bom coração e quis aliviar o amigo. Trocaram as cargas. Daí por diante, o burro de rabo pelado ficou todo prosa, zombando e escarneando o colega que começava a suar sob a carga que não lhe pertencia, mas que por caridade ele havia trocado. Acontece que o caminho ia dar num rio que era preciso atravessar, e o burrinho de mancha clara, sem delonga, enfiou-se na água. Enquanto atravessava para o outro lado, o sal foi se derretendo. Chegando na outra margem, o animal respirou aliviado, pois os sacos de sal estavam vazios, pois o mesmo havia derretido sobre a água. Ao ver isso, o burrinho reclamão do rabo pelado enfiou-se na água, certo de que a carga levíssima que ele carregava ia diminuir ainda mais de peso. Qual não foi a sua surpresa e angústia ao sentir que as esponjas encharcavam e pesavam como um chumbo. Debateu-se em vão e terminou afogado. Pois é uma parábola simples, é um conto simples, mas de grande ensinamento. O burrinho de mancha clara estava ciente de que deveria cumprir o seu trabalho. Às vezes sua carga era pesada, às vezes era mais leve. Porém, ele era resignado no cumprimento do dever. Aceitava com mansidão a sua tarefa. E nós? Como que nós estamos vivendo a nossa vida? Pois é, assim devemos ser nós, que ora carregamos a cruz pesada, ora carregamos mais leve. Aceitando com resignação nossa caminhada,
acreditando que dias melhores virão e que Jesus não desampara ninguém, pois foi Ele mesmo que nos disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. E ainda assim, mesmo cercados de todas as dificuldades, devemos dar a mão ao nosso próximo, tal qual o burrinho que na estrada ajudou o companheiro a levar a sua carga. E foi recompensado, pois no final do caminho a sua carga tornou-se leve e ele conseguiu completar o seu trajeto. Também nós, no final da nossa jornada, perceberemos que a cruz não é pesada, que o jugo é leve, que nós tornamos nossa cruz mais leve ou pesada. Depende apenas de nós. Deus, nosso Pai, Ele não põe um fardo pesado em ombros que não possa carregar. Porém, o outro burrinho quis transferir a sua carga, passar o seu peso para o outro e andar folgadão. E ainda zombava do companheiro que o estava ajudando. E no final da caminhada, a sua carga tornou-se mais pesada. Assim também nós fazemos, depois que vestimos o corpo de carne, depois que reencarnamos, quando aqui chegamos na matéria física, esquecemos nossas obrigações e nos encantamos com a vida material. Abandonamos a nossa cruz. Além de não conseguir carregar nosso peso, nós ainda acrescentamos mais. Então, teremos que novamente carregar a cruz que deixamos de levar. E muito mais, porque fomos irresponsáveis. No final, ao invés de diminuir o peso de nossa carga, nós aumentamos. Fazemos a nossa cruz ficar ainda mais pesada. Precisaremos de muito mais reencarnações para recuperarmos o tempo perdido e enxergarmos que o jugo era leve. A cruz estava com o peso que nós podíamos carregar. Como Deus, nosso Pai eterno, nunca nos abandona, Ele sempre nos dá mais uma chance. E assim, vamos reencarnando até acordarmos para a verdadeira vida. Não lamuriemos, paramos de reclamar se a nossa cruz é grande e pesada. Não invejamos os nossos vizinhos se a sua vida parece próspera e feliz. Nós merecemos o que passamos hoje, e talvez o futuro daqueles a quem nós estamos invejando seja tremendamente trágico, ou então eles já carregaram os fardos mais pesados. A voz de Jesus não cessa de nos chamar. Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E ele ainda conclui: aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Atendamos ao generoso apelo do Mestre. Tomemos a nossa cruz, sejam elas leves ou ásperas, macias ou pesadas. Vamos tapar os ouvidos às dificuldades douradas, aos prazeres da matéria, procurando nos salvar espiritualmente, trilhando pelo caminho luminoso do Evangelho. Talvez nossos familiares, amigos ou conhecidos, não querendo atender ao convite de Jesus, também vão zombar de nós, talvez até nos odeiem. Em vez de nos amargurarmos, vamos congratular com eles, vamos celebrar com eles, certo de que grandes recompensas estarão reservadas no futuro
eterno da espiritualidade que nós hoje conhecemos. Se encontrarmos algum desses irmãos que zombavam de nós caídos na estrada, vamos ampará-lo, auxiliá-lo, erguê-los, certos de que Jesus abençoará o nosso gesto. Os ensinamentos de Jesus, o mestre dos mestres, são maravilhosos. O seu evangelho está aberto a todas as criaturas que desejam tomar conhecimento dos seus ensinamentos. É por isso que ele nos deixou algumas expressões. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Tomai o meu jugo e o meu fardo. Sede um comigo, assim como eu sou um com o Pai que estais nos céus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por mim ireis ao Pai. Só com Jesus encontramos a força para domar as nossas paixões. Somente Ele, o Mestre, tem a verdade que esclarece, a vida que alimenta. Somente nele vemos o caminho que nos conduz a Deus. Para comungar em pensamento com Jesus, é preciso estudar os seus ensinamentos e pôr em prática aquilo que ele praticou e nos deixou como legado. A disciplina, o estudo, o trabalho, o raciocínio, a boa vontade, a caridade são elementos indispensáveis para se chegar ao Mestre. E com ele aprendermos a sermos humildes e mansos de coração, para que assim possamos desvendar as maravilhas da vida eterna. O Espiritismo nos ensina a imortalidade do Espírito. Somos eternos, somos viajores da eternidade. E foi essa a missão que Jesus veio nos deixar. Jesus nos deixou grandes exemplos de amor. Em Jesus, nós vemos a manifestação divina do amor. Jesus é a vida que se manifesta no ser humano e ao ser humano. Jesus se manifesta vivo para todos nós, para que todos possamos compreender que o Espírito vive e que a morte física é somente uma transformação para um estado melhor. Que Jesus nos auxilie para que alcancemos com menos dificuldades as bênçãos e as graças por Ele prometidas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.